não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você vai ver que naquele apostila que eu escrevi sobre o abandono dos ideais, o Paul Diel ele fala sobre a banalização do modelo. Tá certo? E a banalização, evidentemente, ela é um elemento presente quando o fator K, fator de restrição, é muito intenso. Tá certo? Então, justamente aí, esta primeira restrição e degradação que você faz no seu modelo e da qual você obtém como vantagem secundária uma espécie de sentimento de controle, ela implica, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma confusão moral muito grande, né, e a culpa extremamente mal conscientizada, porque se você só conscientiza o que está sob seu controle, você não conscientiza praticamente nada. Você se concentra naquele pontinho miúdo e ali você faz a sua vida. E é por isso que este tipo de pessoas, quando você conhece, você vê que são enormemente confusas. Né? Quer dizer, o indivíduo que quanto mais ele domina lógica, matemática, parece que mais confuso e problemático, né, na sua vida pessoal. Até, um caso extremo, por exemplo, o jogador de xadrez. Você que os grandes campeões de xadrez são quase todos malucos. Né? Porque ali ele quer ter o controle absoluto numa certa combinatória. E isso é a vida dele. Só que essa combinatória tem como efeito o quê? Ganhar num jogo de xadrez. Não tem efeito nenhum. Quer dizer, é uma não atuação no mundo, é uma fuga do mundo, de certo modo, para um reino onde você acredita ter domínio absoluto. Isso me lembra aquilo que eu já citei do livro do Wilhelm Worringer sobre o estilo, o estilo gótico, onde ele explica que nas comunidades humanas muito primitivas e muito desarmadas perante a natureza, predomina a arte abstrata. A arte abstrata você tem um maior domínio sobre as formas, que são formas geométricas, né? Mas ao mesmo tempo ela volta as costas ao mundo real, porque o mundo real é muito complexo. E ele diz que só aparece uma representação do mundo real, do mundo da natureza, nas comunidades mais avançadas e seguras de si, onde o medo da natureza já acalmou, então elas podem se voltar para a natureza como objeto de contemplação estética, não como objeto de medo e terror. Eu também me lembro da conversa que eu tive com Orlando Vilas Boas. Ele dizia, você pensa que índio gosta de mato? Índio tem terror de mato. Eles nunca vão para o mato. Só vai os caras que são muito experientes, que já aprenderam com outro, o resto fica tudo fechado na tábua. A tábua é um círculo. Né? Então, quer dizer, o círculo já é uma forma geométrica perfeita. Você está protegido dentro do círculo. Não é isso? Só que esse círculo às vezes funciona como o círculo do peru bêbado. Né? Sem beber do peru, que traça um círculo em volta dele, ele não consegue sair do círculo. Então, esse círculo protetivo é ao mesmo tempo aquilo que te aprisiona e te limita. Então entendendo todo este jogo, ao mesmo tempo é assustador e é maravilhoso, porque é toda a complexidade da psique humana. Então, não é impossível você fazer então uma espécie de uma tipologia
dos fracassos existenciais e dos modelos de culpa que aparecem. Alguns modelos derivados do fracasso existencial real, quer dizer, o indivíduo tinha um ideal e não conseguiu realizá-lo. É o feijão e o sonho. Né? Outro tipo é quando você já teve, vamos dizer, uma degradação preventiva, quer dizer, você baixa o nível do ideal porque você acha que assim você o torna mais realizável, o que é absolutamente falso. É sempre falso. Quer dizer, você está confundindo o pessimismo com o realismo. Né? É isso. E no caso, vamos dizer, do fracasso existencial real, o fracasso é tanto mais provável quanto mais ele depende de fatores externos, evidentemente. Por exemplo, se você deseja ser um escritor, eu digo, bom, o que você quer ser? Você quer produzir uma obra perfeita? Ou você quer ter milhões de leitores, ter milhões de resenhas favoráveis, vender milhares de livros? O que você quer? Você quer, por exemplo, você quer a literatura, mas você quer a literatura ou você quer o que se chama vida literária? Né? Hoje em dia, o conceito de escritor é exclusivamente baseado na vida literária. Quer dizer, uma profissão como qualquer outra. Os camaradas já fazem planos de quantos livros eles vão publicar por ano e produzem aquilo e têm que publicar um livro de X em X tempo para não perder o público, etc, etc, etc. Quer dizer, são ocupações que normalmente seriam da vida editorial e que se incorporam, então, no projeto de vida do escritor. Então a possibilidade de fracasso é imensa, né? Porque nem todo mundo pode ser o Paulo Coelho, não é isso? Agora, se você tem uma dedicação exclusivamente à arte literária, então você não se incomoda de que a sua obra seja até publicada póstumamente, desde que ela esteja perfeita. Né? É o caso do Gattopardo, o Tomás de Lampedusa. Ele era um conde e ele ficou escrevendo esse livro, que é uma maravilha. O livro só foi publicado depois que ele morreu. Ele era um conde, um homem rico, ele não precisava disso, mas ele queria ser um grande artista e ele foi, de algum modo. Você vê que às vezes pessoas, por exemplo, estuda a vida do Lima Barreto, você vê a luta dele pela perfeição na arte, a perfeição que ele nunca alcançou, na verdade. Mas a luta era muito sincera, tá certo? E você não vê ele em nenhum momento preocupado com a sua carreira, aliás, a carreira dele sempre foi para o buraco. Né? Então, evidentemente, é claro que ele sofria com isso. Não tinha dinheiro, vivia numa posição social humilhante, tudo isso é extremamente incômodo, mas você não vê essa culpa existencial profunda nele. Ao contrário, você vê uma certa segurança de si. Porque aquilo que ele queria fazer estava exclusivamente ao alcance dele. Não totalmente, ele não era um santo, não era um asceta, tá certo? Mas era um artista. Eu ainda conheci alguns artistas da palavra. Eles não existem mais. Eles simplesmente não existem. Né? Eu conheci o Herberto Salles. O Carpo dizia que o Herberto Salles era o sujeito com maior consciência artística na literatura brasileira. Porque ele corrigia os seus manuscritos, mudava, fazia tentativas, ele tentava estilos diferentes em cada livro, quer dizer, a paixão dele era fazer aquela obra perfeita. Por coincidência, fez sucesso também. Tá certo? Mas eu nunca vi o Herberto preocupado com isso aí. Eu vi ele preocupado com aprender a escrever. Aos 70 anos ele estava aprendendo. Então, aí, é claro que a culpa existencial, se ela existe, ela é muito pequena. Porque o indivíduo ele está sendo quem ele quis ser. E quem ele quer ser não depende de ninguém, apenas dele. Então ele tem mais liberdade do que as outras pessoas. E eu vejo que em todo o mundo literário, por exemplo, esta noção se perdeu completamente. Hoje em dia todos são escritores profissionais, quer dizer, são partes do processo editorial. São funcionários do processo editorial, de algum modo. Ou, vamos dizer, do processo acadêmico. Então, isso quer dizer que as pessoas vão se tornando cada vez mais dependentes de um meio social sobre o qual elas não podem ter controle algum. Então,
o sentimento de fracasso, esse era permanente. Né? Esse sentimento de fracasso, justamente pelo fato dele ser permanente, é difícil percebê-lo como tal. Então ele começa a se camuflar com pequenas culpas. Né? O Carroll dá um exemplo, ele disse, por exemplo, a mulher que se culpa de ter esquecido o aniversário do marido, porque com isso ela não tem que conscientizar que ela jamais amou aquele cara. Né? Quer dizer, você esquecer uma data de aniversário é um fato, e esse fato é fácil de você apreender. Mas, vamos dizer, uma atitude profunda que vem há muitos anos, ela não é facilmente perceptível porque você não tem os instrumentos imaginários para isso. Você precisaria ser capaz de conceber toda a sua vida como uma narrativa. Né? E esse é precisamente o motivo pelo qual eu insisto que os meus alunos têm que ler muitas obras de literatura narrativa. Né? Para elas aprenderem a enxergar a curva da vida inteira. Né? Então, digo, bom, na hora que você vai confessar, por exemplo, se você é católico na igreja, você chega lá e fala, padre, o que eu fiz? Eu toquei uma punheta, né? Ou, sei lá, quis a mulher do próximo, etc, etc. Eu digo, muito bem, mas de fato são pecados localizados. Mas e se tudo isto está colocado sob o fundo de uma revolta permanente e mal conscientizada contra Deus? Né? Esses pecados perdem importância. Você está confessando os pecados menores para não confessar o maior. Né? O que você tinha que fazer é ser padre, eu odeio Deus. Né? Eu culpo Deus de tudo que me acontece. Né? Então, né, esses problemas surgiram com muita clareza quando eu achava que ia morrer, porque tinha que fazer uma operação, e os médicos diziam, essa operação é perigosíssima. Então eu falei, bom, então eu vou bater as botas, certamente, e daí falei, então eu vou pegar um padre, fazer uma confissão de vida inteira para já limpar o terreno, né? E ele falou, bom, daí eu comecei a pensar o que eu ia confessar. Né? E eu vi que existem esses pecados permanentes, por assim dizer. Mas eu estou acostumado a ver a minha vida como uma curva inteira. Não só a minha, como eu conheço a vida de milhares de pessoas. E muitas vezes sou capaz de ver o trajeto existencial do cara mais claro do que ele mesmo. Eu estou fazendo isso faz anos. Né? Então, eu percebi que havia pecados permanentes muito mais graves do que aqueles fatos atomísticos que normalmente as pessoas confessam. É claro que Deus sabe qual é o seu pecado mesmo, tá certo? E ao absolver esses pecados pequenos, ele já está absolvendo o grande também. Mas seria melhor que você tivesse uma conversa mais franca. E a consciência exacerbada de culpa por pecados atomísticos é um dos grandes disfarces da culpa permanente. E quando eu falo culpa permanente, não estou falando uma coisa tão profunda quanto o pecado original, mas simplesmente esta abdicação, ou esta restrição, ou esta degradação do modelo existencial. Deu para entender? Então eu vou fazer um intervalo. A cultura popular, quando a cultura popular, estou falando toda a mídia, trata aqueles que poderiam ser tidos como heróis nacionais. Eles são totalmente desconhecidos. Aqui nos Estados Unidos, você toda hora vê o pessoal lendo e mencionando Thomas Jefferson, Lincoln e não sei mais quantos. E você vê o amor extremo que esse pessoal tem para os soldados, com os soldados que vão para a guerra. É uma coisa incrível, comovente até. Então isso quer dizer que eles existem nessa sociedade aqui nos Estados Unidos um culto das boas qualidades humanas. Né? A bondade, a honestidade, o heroísmo. E é um culto inteiramente sincero. Agora no Brasil você não tem culto nenhum. Agora, você tem, às vezes, uma idealização um pouco caricatural. Quer dizer, basta o sujeito fazer uma coisa certa na vida, ele imediatamente é celebrado como santo. Quer dizer, começam a inflar as qualidades do sujeito, às vezes, de uma maneira tão falsa e caricatural, que é uma coisa de você chorar. Por exemplo, o que fizeram com o Betinho. Hoje ninguém mais lembra quem é Betinho, né? Quer dizer, o sujeito que ele descobriu, é um estrategista de esquerda, ele descobriu
que as organizações de caridade eram um excelente meio de ampliação do poder da esquerda, porque antigamente caridade era tida como, até os anos 50, a esquerda achava que toda caridade é um truque burguês para manter as pessoas, né, de cabeça baixa. E o Betinho falou, não, esse negócio de caridade pode render. E criou uma estratégia que se apropriou de toda a rede nacional de instituições de caridade e botou isso tudo para trabalhar para a esquerda. Por causa disso, chegaram a sugerir a beatificação do Betinho, quando era evidentemente apenas um espertalhão e nada mais. Né? Então, quer dizer, essa é a falta de discernimento moral completa. E essa falta de discernimento ela já está, arraigada na sociedade brasileira desde a educação doméstica. E todos nós temos um resíduo disso dentro de nós. Quer dizer, uma espécie de temor de ser alguém. Ah, será que daí, se eu sou alguém, daí não vão mais gostar de mim, eu tenho que me diminuir, eu tenho que ser igualzinho a eles. É uma coisa incrível isso aí. Ou seja, você já começa por entrar na arena castrado. É claro que, vamos dizer, o seu projeto de vida, esse projeto substitutivo, mesmo que ele dê certo, se ele der, aí é que a culpa existencial vai ser maior ainda. E aí que para você aliviar, vamos dizer, essa culpa existencial, você vai precisar de mais moralismo, você vai ter que viver indignado, tá certo? Né? Mas evidentemente isso é tudo uma comédia. Quer dizer, o deslocamento do eixo existencial na vida brasileira é um negócio absolutamente trágico. E isso não está na sociedade, isso entra dentro de nós. Você leva anos para você se livrar disso. Então, o simples fato, por exemplo, de você querer ser uma pessoa de cultura é condenado. É o que dizia o Ronaldo Alves, eu fui mais discriminado na favela por ler livros do que na cidade por ser preto. Isso é verdade, acontece mesmo. O culto equivocado das virtudes dá lugar à pieguice, né? Não só pieguice, mas moralismo acusatório. O Brasil está cheio de inquisidores que não inquirem. Né? Porque na Inquisição os caras pelo menos faziam uma investigação, entrevistavam o cara, etc, etc. Antes de acusar, perguntava para ele se ele não ia mudar de ideia. Agora no Brasil não. O número de vezes que eu li a palavra heresia nos últimos anos é uma coisa impressionante. Você tem de caçador de heréticos aí à solta. Vocês são um bando de lunáticos, evidentemente. Pessoa que não sabe manter o nariz. E tudo isso aí é uma farsa, é uma compensação de um fracasso existencial real. Fracasso existencial que não reside só na falha em realizar o projeto, mas já na autocastração do projeto na origem. E exatamente isso que diz aqui no livro do Ângelo Monteiro, que aliás é uma maravilha, uma obra-prima da língua portuguesa, Tratado da Lavação da Burra, é isso aí, o pessoal só quer lavar a burra. Tony Pedreira pergunta, o senhor falou certa vez que é possível lidar com as pulsões ondianas transmutando alquimicamente uma na outra. Como funciona isso na prática, ou por outra, como se gira o palco? Bom, na verdade a própria expressão já diz, quer dizer, que você compensa uma pulsão pela outra. Quer dizer, você tem, vamos dizer, o ego, ele diz que tem 3 fatores de controle do palco. São o ego, a cultura, a educação e o espírito. Né? Então, na medida que você conscientiza qual é o seu fundo, vamos dizer, pulsional, então você pode trocar uma paixão pela outra. Você pode acelerar uma ou pode desacelerar a outra. Tá certo? Mas não permitir que, vamos dizer, uma pulsão dominante se torne obsessiva. Não é isso? Então, você vê, essas pulsões elas não existem, na verdade, tão isoladamente umas das outras. Né? A pulsão não funciona separadamente. Por exemplo, a pulsão do sexo não funciona separada da pulsão de contato social. Você não vai ter sexo nenhum se você não tem um contato social. Tá certo? Então essas duas coisas estão numa dialética permanente, do mesmo modo que, por exemplo, a atração ou repulsa sexuais também tem um reflexo no ego,
na medida que você se identifica com o outro, se funde com o outro, ou você sente o seu isolamento, como naquele texto maravilhoso do Ortega y Gasset, Quando Não Há Alegria, né, que eu pus lá, onde ele diz, quando não há alegria, então tudo, a nossa consciência reflui para um pedaço do nosso corpo e ali se refugia e fica rosnando para o mundo, e é aí que nós vemos o tremendo isolamento, a solidão de cada coisa. Né? Então essas coisas elas estão sempre ligadas, e esta ligação mesmo é que permite você ligar ou desligar a coisa conforme o momento. Né? Então o Zonde diz que existem duas fases do processo de aquisição de domínio sobre o mundo pulsional. O primeiro ele chama de socialização, e a socialização, segundo ele, é obtida através das escolhas fundamentais, que são, vamos dizer, a escolha da profissão, a escolha do casamento, a escolha dos amigos. Com essas três escolhas, você já coloca todas as pulsões a serviço de um objetivo que de algum modo as transcende e, portanto, elas se integram no objetivo geral da vida. E a segunda etapa, que ele chama de humanização, é quando, vamos dizer, todo o universo pulsional é posto a serviço de valores superiores, de uma meta transcendente, etc, etc. O problema é que no Brasil a socialização se opõe à humanização, porque é uma socialização diminuída. Então isso é uma tragédia sem fim, gente. Quer dizer, o esforço que nós temos que fazer para nos curar da doença brasileira é muito grande. Mas isso é possível, porque muita gente já fez, nós estamos fazendo, muita gente aqui está fazendo, mas de vez em quando tem umas recaídas, quer dizer, o nego está indo, está melhorando, de repente ele cai numa mesquinharia, coisa de louco, pode acontecer a qualquer momento. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.